Meu pai deu liberdade para o lobisomem. Olá, Canaúivos. Hoje estou com 45 anos e venho relatar esse fato real com dor no coração. Gostaria de manter o anonimato. Eu tinha só 9 anos na época do fato. Só venho lhes contar isso porque meu pai faleceu recentemente. Caso contrário, jamais poderia tocar neste assunto. Era para ser um dia comum na fazenda do meu pai, aqui mesmo no interior de São Paulo. Estava tudo normal, exceto por um fator. Um arrogante vizinho que recém tinha se mudado havia iniciado uma discussão com meu pai por uma cerca mal colocada, que, segundo ele, estava em suas terras. Meu pai era um homem de bem, detestava conflitos e já possuía muitas posses. Não fazia questão daquele pequeno pedaço, seja de quem quer que fosse. Combinou então com o vizinho que no dia seguinte iria ordenar que seus empregados mudassem a cerca de lugar. O vizinho então saiu com um ar triunfante e orgulhoso. Meu pai nem deu bola. Acontece que na mesma noite meu pai teve um sonho. Nesse sonho, ele viu o avô dele implorar que não fizesse aquilo, pois algo ruim poderia acontecer. Ele acordou atônito pela madrugada e não conseguiu dormir mais. Minha mãe, como de costume, acordou cedo. Então ele lhe contou o sonho, detalhe por detalhe. Estranhamente, ele se lembrava de tudo. Deixe estar, isso foi besteira, Manuel. Essa foi a resposta de minha mãe. Meu pai então deixou para lá o tal sonho e foi ter com os empregados. Ordenou que passassem o dia mudando aquela cerca de lugar. E assim fizeram. O trabalho durou até cerca das 6 da tarde, quando todos se recolheram em suas casas, exaustos e cansados. Meu pai deu-lhes o dia seguinte de folga. Depois da labuta, até ele também foi descansar. Tudo ocorria bem, até cerca de meia-noite. Todos nós já descansávamos, quando de repente meu pai acordou, gritando pela minha mãe. Por Deus, Zumira! Trate de botar um terço e um ramo benzido em todas as portas, agora! Mas Manuel, o que está acontecendo? Vai acordar o Augusto e o resto das crianças, homem! Disse minha mãe muito assustada. Minhas 2 irmãs, a Ana e a Joana, dormiam beirando a janela, no quarto, ao meu lado. Meu avô, Zumira, ele veio no meu sonho. Disse que dei brecha para a besta quando fiz o que ele pediu. Por tudo que é mais sagrado, faça o que eu mandei, mulher. Rapidamente, minha mãe se pôs a fazer o que meu pai disse, e ele tratou de pegar sua espingarda, que ficava guardada no armário. No mesmo instante, ouviu-se batidas na porta. A essa altura, minha mãe já havia colocado terços e ramos em quase todas as brechas da casa. E eu já estava acordado, junto com a Ana, ao meu lado, ambos na sala. Joana, ainda recém-nascida, dormia no canto da janela. Eu, meu pai, minha mãe e minha irmã ficamos num canto da sala, unidos, enquanto aquilo batia cada vez mais forte na nossa porta. Um tipo de grunhido se fazia presente. Aquela besta não era desse mundo, não era humano e nem animal. Percebemos que ele tinha força para derrubar a porta, mas não o fazia, talvez devido ao terço que minha mãe havia colocado ali. Mas ainda assim, sua presença era um tormento. De repente, o som de grunhido parou e as batidas também. O alívio foi total, mas não duradouro. Em questão de segundos, um estrondo veio do meu quarto. Um som alto, de janelas se abrindo, se partindo, se quebrando. Um grito da minha mãe, um berro do meu pai, o choro de minha irmã Joana. Todos corremos para lá, mas era tarde demais. Minha mãe, no desespero, não tinha colocado ramos bento e nem terço na janela do quarto onde dormia minha irmã
recém-nascida, ainda não batizada. Ao chegarmos, a cena era grotesca. O berço estava vazio e ensanguentado. A manta, onde minha irmãzinha dormia, continha restos de suas vísceras. Num canto, restava apenas a sua mãozinha decepada, segurando a chupeta. Meu pai saiu transtornado atrás daquela besta, mas nada encontrou. Andou a noite inteira, voltando exausto pela manhã seguinte, onde deu de cara com a polícia em nossa casa, dizendo que aquilo era um ataque de onça. O tal vizinho havia sumido. Minha mãe se culpou pelo resto da vida. Nossa casa nunca mais foi a mesma, e nem nossa família. A tristeza e a culpa imperam por décadas. Aquilo definitivamente foi um ataque de lobisomem. E tudo começou por causa de uma maldita cerca. Obrigado e boa noite a todos. Olá, me chamo Alexandre Ripper. Esse relato que me contou foi minha vizinha Esther. Ela conta que tudo aconteceu quando ela foi morar na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, interior de São Paulo, em uma chácara um pouco afastada do centro da cidade. E na época do relato, havia poucas casas próximo de onde ela morava, com o marido João. As filhas moravam em São Paulo, na capital, e vinham apenas nos finais de semana. Era o mês de agosto e estava um pouco frio no dia. Ela estava fervendo leite para tomar em café, quando sentiu um calafrio nas costas. Ela descreveu como uma sensação de medo, sentindo como se estivesse em perigo, mas achou ser coisa da sua cabeça e não deu importância. Conforme o dia foi passando, a sensação de insegurança voltou a incomodar. E ela foi até o seu marido João e falou: João, estou me sentindo insegura aqui. Hoje tem como a gente ir para a cidade, na casa da sua irmã? E João respondeu: Esther, isso não é nada, é coisa da sua cabeça. Deve ser um mal-estar. Só deita um pouco e descansa. Mas ela insistiu em falar de seus pressentimentos. João, quando eu era mais nova, minha avó dizia que esses pressentimentos antecedem aparições. Pode ser até de um lobisomem. João então riu e respondeu: Ora, se aparecer aqui eu coloco ele para correr. Além de tudo, temos o Nero para nos defender. Ele é um cão dinamarquês e um bom defensor. Vai descansar, vai, que se aparecer o seu lobisomem, a gente faz tapete do couro dele. E riu novamente. Então Esther foi descansar, mas a sensação não passou. Continuou, e a cada hora que passava, só aumentava. Por volta das 10h30, Esther e o marido João assistiam a novela, quando o Nero, o cão dinamarquês, latiu e foi para a porta, como se pedisse para ir lá fora. João então se levantou e abriu a porta da sala para o cachorro sair e falou para Esther que ia deitar. Ela disse que ficaria um pouco mais assistindo e logo iria também. Mas Esther então ficou assistindo TV para ver se a sensação sumia. Mas estava difícil, ela não se tranquilizava. Então por volta das 11h30 ela resolveu ir dormir. Se deitou na cama e fechou os olhos. Acordou por volta das 3 da madrugada, com seu marido João a chamando e olhando pela janela. Ele dizia: Esther, Esther, acorda, tem alguém rodeando a casa. O Nero está latindo, fica andando de lado e recuando, mas eu não estou conseguindo ver para quem ele está latindo. Então ela falou para ele acender o refletor nos fundos da casa e tentar ver o que seria. Foi então que o Nero deu um grito de dor e não se ouviu mais nada. João acendeu o refletor e abriu a janela para ver o que estava rodeando a casa. E viu um animal de grande porte, sentado, devorando alguma coisa que estava no chão, mas não conseguia ver o que era. João então deu um grito e, para sua surpresa, o animal se levantou, como se fosse uma pessoa, e, para seu desespero, em uma das mãos da criatura estava a cabeça do seu cachorro Nero e na outra
o corpo. O lobisomem o encarava e mostrava os dentes, além de mordiscar a cabeça do cachorro. Esther viu João paralisado diante da janela e perguntou o que tinha acontecido. E mesmo com os pedidos de João para ela não se aproximar, ela insistiu e foi olhar. Viu a aterrorizante cena que, segundo ela, jamais esquecerá. Um animal com os olhos vermelhos, um focinho alongado, orelhas pontudas. Parecia um cachorro bem grande e, segundo ela, era o puro reflexo do mal, pois não acreditava que algum animal ou ser humano faria com o cachorro deles o que aquela criatura fez. O lobisomem ainda deu alguns passos na direção deles, mas parou a alguns metros da janela e, para a surpresa deles, jogou o corpo do cachorro como se não fosse nada, próximo da janela onde eles estavam. Virou-se de costas e sumiu na escuridão. Eles então fecharam a janela rapidamente, se trancaram no quarto e só saíram de manhã, ainda tentando processar o ocorrido. Foi então que Esther falou para seu marido: João, eu falei que estava com mau pressentimento e você debochou. Agora acredita que aquilo era um lobisomem, que minha intuição estava nos avisando. Precisou Nero pagar com a vida para você me dar ouvidos. Vamos embora daqui. Eu não quero mais ficar aqui um minuto. Eles então enterraram o que sobrou do cachorro Nero e saíram dali para nunca mais voltar. Esther me falou que mesmo após a morte do marido, não voltou mais para a chácara e nem para Santa Rita do Passa Quatro. Hoje a chácara pertence a um sobrinho e ela não quer voltar lá para não reativar as memórias daquele horror, ou até mesmo correr o risco de encontrar com o lobisomem novamente. Obrigado e boa noite. Olá, me chamo Claudivan e vou contar um fato que me aconteceu quando eu bebia demais. Foi há 2 anos atrás. Eu estava voltando de um churrasco de Ano Novo com os meus amigos. Já estava completamente bêbado, mas voltei para casa de Uber, dando um pouco de trabalho ao motorista. Parabéns à paciência dele, que me ouviu falar bobagem por um bom pedaço do trajeto. Finalmente cheguei em minha casa. Era um bairro novo da grande cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Eu recém tinha me mudado e alugado aquela casa. Estava feliz com o bom trabalho e a localização do lugar. Afastado de tudo, mas muito tranquilo, sem risco de assaltos ou coisas do tipo. Cheguei em casa em torno das 22 horas, depois de 2 longos dias de festa e muita bebedeira. Tomei um banho gelado e resolvi assistir um filme, enquanto jantava e tomava um café forte, para tentar melhorar um pouco. Já que no outro dia ainda não iria trabalhar, não quis dormir cedo. Mas antes tivesse feito isso. Depois de terminar o jantar, escovei os dentes e, já sarado um pouco da bebedeira, decidi terminar o filme. No entanto, mal deitei e já comecei a cochilar. Alguns minutos depois, acordei com um barulho forte, provocado por um trovão. O som foi tão alto que o chão parecia tremer. Olhei para a TV e o filme já estava quase no fim. Era um filme sobre invocação de entidades negativas. Após o final, resolvi me deitar. Já eram exatamente 00:30. Fui puxar as cortinas da janela da sala. Foi aí que vi algo estranho através dos vidros. Uma silhueta escura estava parada sobre o muro da frente. Pensei ser um ladrão. Foi nesse momento que, em silêncio, fui em direção ao meu quarto e peguei meu revólver. Calmamente, abri a janela. Iria acender a luz de fora e dar pelo menos um tiro para cima, a fim de assustar o safado, para que nunca mais voltasse. A casa mais próxima em que alguém morava ficava a quase 300 metros. Tomei então essa atitude.
Calmamente, abri um pouco a janela, enquanto olhava aquela silhueta escura. Foi aí que decidi acender a luz para finalmente ver o bandido antes de atirar. Mal sabia eu que aquela figura parada sobre o muro me assombraria até os dias de hoje. Quando toquei no interruptor, iluminando o local, já pronto para atirar, visualizei uma figura sinistra, que com certeza não era humana, e tampouco era deste mundo. Um tipo de cachorro estava me olhando fixamente. Os pelos negros, dentes pontiagudos, olhos cor de brasa. Parecia um grande pastor alemão, mas não era. Me encarava como se fosse me devorar, ali mesmo. Meu espanto, o dedo que antes estava no gatilho, pronto para atirar, travou. Meu corpo todo se congelou assustado. Eu literalmente estava paralisado de medo, de pavor. E aquela criatura nem sequer recuava com a iluminação da lâmpada, e nem com a ameaça de uma arma apontada para si. Num piscar de olhos, como um verdadeiro filme de terror, aquela criatura dos infernos saltou do muro para cima do telhado, com uma agilidade sobrenatural. Ouvi um terrível estrondo sobre as telhas. Foi só então que meu corpo reagiu. Dando alguns passos para trás, caí sem forças no chão. Me senti uma criança frágil, temendo um perigo iminente. Senti que a qualquer momento ele arrebentaria o teto e entraria dentro da minha casa para me atacar. Estava sem forças para me defender. Fatalmente iria morrer. Era o meu fim. Lembrei-me de minha mãe, que tantos conselhos me deu sobre Deus e os bons costumes. Tudo em vão. Nunca fui um bom filho. Como me arrependo. Foi nesse momento que senti cair do meu bolso uma medalhinha do meu querido Padre Cício. Uma medalhinha que minha falecida e amada mãe me deu com muito apreço quando saí do sertão do Pernambuco, deixando-a sozinha e abandonada, de coração partido, coitada. Ela me disse antes de morrer que enquanto eu tivesse a medalha por perto e orasse com fé em Deus, nenhum mal me aconteceria e ela sempre estaria por perto, onde quer que ela estivesse. Com minhas últimas forças, segurei a medalha e fechei os olhos. A criatura ainda estava no telhado, correndo de um lado para o outro, como se estivesse caçando a maneira mais fácil de entrar e me destruir, arrastando-me para o inferno que estava em seus olhos. Eu orei muito, pedi forças e proteção ao meu padroeiro e a Jesus Cristo. Senti Deus em meu coração, senti minha mãe comigo, senti a mudança acontecer em todo o meu espírito. Aquela criatura deu então um berro, como se estivesse sendo atingida por alguma coisa, e de repente foi embora, mas não correndo ou pulando como chegou. Parecia simplesmente ter desaparecido. Eu dormi ou desmaiei ali mesmo. Desde esse dia, nunca mais o cão do diabo apareceu, e eu nunca mais bebi e me livrei da arma. Passei a ir à missa todos os domingos e dedicar meu pouco tempo livre à prática do bem. Não sei que tipo de criatura era aquela e o que queria fazer comigo, talvez me arrastar para o inferno. Mas hoje sei que sou uma pessoa de Deus, cujo único objetivo é os céus. Sim, irmãos, há males que vêm para o bem. Muitos não vão acreditar nesse relato, mas sim, o mal existe, o sobrenatural existe e está mais próximo do que você pensa. Se não tiveres fé, podes presenciar isso. Mas uma coisa eu digo: creia em Deus e nenhum mal te sucederá. Obrigado e boa noite. Família Uivos, esses foram os relatos de hoje. Créditos do Gastão Ferreira, Conto Contado e Alexandre Rappi. Família, eu deixarei fixado nos comentários o Pix da caixinha de Natal do canal Uivos. Se você gosta do meu trabalho, acompanha o canal, peço que, se puder, contribua com qualquer valor.
Infelizmente o canal Uivos ainda não é um canal grande e que se mantém de monetização da plataforma. Então, desde então eu já agradeço a cada um de vocês que puderem contribuir. Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve todo especial e com todo o meu carinho para Ana Cláudia Rodrigues, Eunice Terezinha de Arruda, Lia Flávia Nogueira, Anelice Silvia, Sônia Maria Moura, Carlos Lara, Amanda, Rosângela Mendonça, Noedir Norves, Cláudia Costa, Daniel Mendonça, Neia Oliveira, Eduardo Nascimento, Fernando Rodrigues, Emerson Tadeu, Nem Faz Rio, Suzane Palim, Kátia Cristina, Agimar Silva, Valdênia Oliveira, Ana Cristina Mendonça, Ana Paula Mendes, Carlos Marques, André Lima, Beatriz Reis, Florinda Dias, Francisca Tonemai, Rosângela Mendonça, Nilce do Lago, Isolina Fioravante, Estela Barberino, Joana Santos Saraiva, Gilvânia Lima, Luciene Caetene, Andy da Itália e Cavaleiro de Fênix. No próximo vídeo mando mais salves, meus queridos. Lembrando que postamos vídeos todas as terças e sextas a partir das 8h30 da noite. Agora eu me despeço de vocês desejando uma noite abençoada a todos, um ótimo final de semana e até terça-feira, família. Tchau!